Florence Scovel Shinn dizia que o universo não suporta o vazio. Mas ninguém te contou o que acontece quando você cria o vácuo errado. E é por isso que tanta gente tenta atrair prosperidade e, sem perceber, acaba afastando. Hoje eu vou te mostrar como aplicar a técnica do vácuo antes de dormir, exatamente como Florence ensinava, para ativar o fluxo da abundância de forma real. Mas tem um detalhe que quase ninguém revela quando fala disso, e é ele que faz o universo responder. A maioria das pessoas vive com a alma cheia de lembranças, de medo, de culpa, de preocupação, e quanto mais cheia, menos espaço o divino tem para agir. Você já percebeu como a mente ansiosa quer controlar tudo? Guarda cada ofensa, cada dívida, cada dúvida, cada tentativa frustrada, e quanto mais tenta segurar, mais pesado tudo fica. O vácuo é o espaço que você cria quando solta o velho para um novo entrar. É como abrir uma janela num quarto fechado há anos. O ar novo não entra por milagre. Entra porque alguém teve coragem de abrir espaço. E esse abrir espaço pode acontecer em todos os níveis. Na casa, no corpo, nas relações, nas ideias. Às vezes o primeiro passo é tão simples quanto doar uma roupa, limpar uma gaveta, apagar uma conversa ou até silenciar um pensamento recorrente. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. Tentam atrair a abundância sem antes liberar o que ocupa o lugar dela. Querem uma vida nova, mas ainda dormem com pensamentos antigos. Querem prosperar, mas ainda repetem frases como: o dinheiro é difícil, ninguém ajuda, não é para mim. Querem amor, mas ainda carregam a desconfiança do último relacionamento. E é por isso que muitas orações parecem não ser ouvidas. Não é falta de fé, é falta de espaço. Florence dizia com clareza: Deus não enche mãos cheias, Deus enche mãos vazias. Enquanto a mente estiver ocupada com o medo da escassez, não há como o fluxo da abundância circular. A fé é como o vento. Ela só entra onde há abertura. E às vezes, a nossa resistência é o que impede o milagre. Quando você segura algo apenas por medo de perder, você está dizendo ao universo: eu não acredito que algo melhor virá. E o universo respeita. Ele não força o novo num coração que ainda está cheio de velhas histórias. E eu descobri isso da forma mais humana possível. Deixa eu te contar. Teve uma época em que eu orava pedindo prosperidade, mas dormia com o coração pesado, com a sensação de que a vida estava sempre um passo à minha frente, como se eu corresse atrás de algo que nunca chegava. As contas se acumulavam na mesa. O despertador tocava e eu já acordava cansada. Era como viver num ciclo invisível. Trabalhar muito, acreditar um pouco e ainda assim sentir que algo me escapava pelas mãos. Eu orava, dizia: eu confio em Deus, mas no fundo eu confiava no medo. Confiava no e se não der certo? No e se eu perder tudo? No e se não for para mim? E o medo silencioso é uma das formas mais sutis de resistência. Ele me fazia agradecer com a boca, mas duvidar em silêncio com o coração. Eu repetia afirmações, mas por dentro me sentia vazia. Era como plantar flores num solo cheio de pedras. Nada crescia porque o medo ainda ocupava espaço. E eu lembro bem de uma noite em que olhei para o teto e pensei: por que tudo parece tão difícil para mim? Foi um suspiro de exaustão, mas também o início de uma prece diferente. Porque naquele momento eu não pedi, eu me rendi. E foi nessa rendição silenciosa que a resposta chegou, em forma de uma frase simples, quase escondida num livro de Florence. O vácuo é a prova da fé. Quando você libera o velho, declara ao universo: eu confio. Naquela noite, antes de dormir, eu decidi colocar isso em prática. Peguei um objeto que me lembrava um tempo difícil, agradeci por tudo que ele representou e disse: eu libero o velho.
o novo vem em paz. E algo dentro de mim se moveu. Era como se uma porta invisível se abrisse. Nos dias seguintes, começaram a acontecer pequenas coisas. Um pagamento que entrou, uma mensagem inesperada, um convite que parecia simples, mas mudou minha rotina inteira. E eu comecei a perceber que não era coincidência, era resposta. Era o universo reagindo ao meu gesto de fé. E percebi que o vácuo não é só sobre jogar fora o que está visível, é sobre limpar o invisível, as mágoas, as repetições, os medos silenciosos que a gente carrega sem perceber. E talvez seja exatamente aqui que a maioria das pessoas erra, porque entender o vácuo é uma coisa, mas aplicar o vácuo da forma certa, especialmente antes de dormir, é o que realmente muda o seu campo energético. Foi quando eu descobri que existe um horário, uma intenção e uma sequência específica que transformam esse ensinamento numa prática viva. E é sobre isso que eu vou te mostrar agora, o passo a passo da técnica do vácuo antes de dormir. Quando você aplica a técnica do vácuo, algo se reorganiza dentro e fora de você. No campo emocional, você dorme em paz, porque para de lutar com o invisível e começa a confiar nele. Você sente leveza e o corpo finalmente descansa. A mente desacelera, o coração se aquieta e é como se uma névoa se dissipasse de dentro de você. No campo espiritual, você demonstra fé, não pedindo, mas liberando. É como dizer: eu acredito tanto que o melhor vem, que já estou tirando o velho agora. Essa atitude silenciosa é o idioma que o divino entende. A entrega é a oração mais poderosa que existe. E o curioso é que quando você realmente entrega, nem precisa pedir tanto. As coisas começam a vir sozinhas. E o mais surpreendente é que essa liberação interior não fica só no plano invisível. Ela começa a se refletir no mundo físico. E é aí que a vida prova que o vácuo funciona. No campo material, as oportunidades começam a aparecer. Pessoas novas cruzam seu caminho. O dinheiro flui com mais leveza. Você nota sincronicidades, um convite inesperado, uma conversa que muda sua perspectiva, um sim vindo de onde antes só existiam nãos. E sabe o que é mais interessante? O vácuo também muda o seu magnetismo. Você começa a atrair situações compatíveis com a energia do espaço que criou. E quando você está limpa internamente, o universo te reconhece como disponível. Por quê? A abundância não entra à força. Ela chega quando o ambiente interno está pronto para recebê-la. E agora que você entende o princípio, eu quero te mostrar como fazer isso na prática, hoje mesmo, antes de dormir. Essa parte é o segredo que transforma a teoria em poder espiritual real. Mas, atenção! Se pular essa parte, o vácuo se torna apenas uma metáfora bonita. O poder está na ação. Essa é a técnica do vácuo antes de dormir, ensinada com base na sabedoria de Florence Scovel Shinn. Antes de deitar, quando o mundo já silenciou, faça o seguinte: escolha algo para liberar. Pode ser um pensamento recorrente, uma preocupação, uma lembrança que dói ou até um objeto que represente o passado. Pode ser até uma emoção antiga que você sente no corpo, um peso no peito, uma tensão nas costas, um nó na garganta. Esses sinais físicos também são coisas que precisam ser liberadas. Agradeça. Diga internamente: obrigado por tudo que me ensinou. Agora eu te deixo ir em paz. Depois declare em voz alta: eu libero o velho. O novo vem em paz. Sinta as palavras vibrando. Não repita mecanicamente. Declare com intenção. Você está comunicando ao universo que está pronta. Respire fundo. Imagine uma luz dourada ocupando o espaço do que saiu. Essa é a energia da abundância respondendo à sua fé. Sinta o corpo relaxar, a respiração ficar leve
e permita que essa luz se espalhe do coração até a ponta dos dedos. Durma com o coração aberto. Não peça nada, apenas confie. A fé verdadeira se expressa no silêncio, não na insistência. E se quiser potencializar, repita essa prática por 3 noites seguidas. Você pode até escrever num papel o que está liberando e depois rasgar com gratidão, transformando o peso em aprendizado. E se quiser ir além, pratique o vácuo também durante o dia. Doe o que não usa, se afaste do que te prende e fale palavras que abrem espaço, como sim, obrigada, eu confio. Essas palavras são chaves espirituais que mantêm o fluxo aberto. Observe o que muda. Em pequenas coincidências, em encontros inesperados, em sensações de leveza que anunciam. A energia está fluindo novamente. E se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu crio espaço para o novo, porque é assim que o universo entende que você está pronta. Florence dizia: a abundância não é luxo, é harmonia divina. E quando você pratica o vácuo, você se harmoniza com o fluxo invisível da vida. Você se torna uma extensão natural da abundância divina. Então, hoje, antes de dormir, libere o que pesa, confie no que vem e permita que o divino te surpreenda com a suavidade da prosperidade. Respire, sorria e diga: eu dou espaço para Deus agir. Curta e compartilhe este vídeo. Ele pode ser a resposta silenciosa que outra mulher estava pedindo em oração. E lembre-se, a prosperidade não começa quando o dinheiro chega, mas quando o medo vai embora. Hoje, você deu o primeiro passo, criou espaço, e o universo já começou a preencher.